Muito bem, gente boa, gente bonita. Vejamos agora de maneira breve algumas questões referentes à decadência das áreas centrais das grandes cidades, pelo menos, e dois fenômenos resultantes dessa decadência das regiões centrais das cidades, que são subúrbios, ou expansão daquilo que muitos entendem como periferia, e também o surgimento e a disseminação de exúrbios. Exúrbios que são condomínios horizontais de alto padrão, classe média alta, e pessoas ricas que, para tentar fugir do caos urbano, compravam casas em condomínios nas zonas rurais, murados, muros muito altos, protegidos com cerca elétrica, com segurança interna, somente para que pessoas de classe média alta, como por exemplo alto funcionalismo público e grandes empresários, componentes da burguesia comercial, industrial e também da burguesia financeira. Mas vejamos primeiro a questão da decadência dos centros urbanos das grandes cidades. O Brasil ele teve algumas etapas de crescimento urbano e a última etapa desse crescimento urbano, de maneira mais intensa, é dos anos 60 em diante. Dos anos 60 em diante, onde a última, ou como alguns chamam de penúltima grande leva de habitantes das zonas rurais e também de cidades menores vieram para as grandes cidades. As zonas mais centralizadas, que concentravam a maior parte dos serviços, inclusive das áreas de lazer, foram cada vez mais adensadas, tanto principalmente por moradores daquelas cidades que buscavam morar mais próximos às áreas centrais ou que iam às áreas centrais para resolver problemas como questões bancárias, comprar algum tipo de mercadoria ou simplesmente buscar algum tipo de lazer que naquela área mais centralizada pudesse haver. Nessas áreas mais centralizadas, até os anos 60, as pessoas de maior poder aquisitivo moravam em condomínios verticais nas áreas centrais das cidades, e essas áreas centrais das cidades foram ficando cada vez mais adensadas em relação a pessoas, tanto em relação a moradores quanto a questão do comércio, que buscava até essa época as áreas mais centralizadas, e isso provocava uma concentração maior de pessoas nas áreas centrais. Isso acabou, entre aspas, afugentando os moradores de classe média alta e burguesia que moravam nas áreas centralizadas, e a tendência com o tempo foi eles migrarem, digamos assim, para um tipo de, ou uma modalidade de condomínio chamado de exúrbio. Um nome estranho, mas a situação nós conhecemos bem na prática. O exúrbio são condomínios horizontais, de alto padrão, classe média alta e burguesia, murados, muros muito altos, com cerca elétrica, vigilância interna, inclusive, o que justifica o pagamento dos altíssimos condomínios lá dentro, por cada residência, por cada família das residências que hajam lá dentro. E esses exúrbios eram uma forma da população de maior poder aquisitivo fugir, entre aspas, digamos assim, da perturbação das áreas mais centralizadas das cidades que acabaram se adensando mais, não em relação à população em si, mas ao volume de pessoas que ia às regiões centrais dessas cidades para resolver problemas financeiros, como bancos, buscar empregos, porque a maioria dos empregos estavam nas áreas centralizadas das grandes cidades, e também muitas opções de lazer estavam concentradas nessas mesmas áreas centralizadas. Então, quem pôde, no caso classe média alta e burguesia, buscou refúgio nesses exúrbios. No caso específico aqui de Goiânia, de onde eu falo com vocês, existem dois grandes condomínios. No caso, eu não vou dizer o nome deles, eu vou dizer só mais ou menos a localização. Um deles está na rodovia que dá acesso à saída para Bela Vista, a caminho do Autódromo de Goiânia. E um outro está na região nordeste de Goiânia, na saída para Goianápolis. São exúrbios, foram construídos nas zonas rurais do município de Goiânia. Zonas rurais que, pela própria dinâmica do crescimento urbano, estão se tornando zona de expansão urbana, e esses exúrbios que foram feitos de início a pretexto para fugirem
do adensamento urbano ou da concentração urbana nas áreas mais centralizadas, estão acabando ou vão acabar sendo, digamos, cercados pela expansão urbana da própria cidade. No caso, as pessoas de alto padrão, pessoas ricas, classe média alta, buscaram refúgio nesses exúrbios. Agora, os moradores pobres, que não tinham condições de morar nas áreas centralizadas das cidades, foram buscar as áreas que, podendo chamá-las corretamente, de subúrbios, ou como alguns preferem chamá-las, de periferias. São as áreas mais afastadas dos centros das cidades, que até 30, 40 anos atrás eram zonas rurais, mas que foram loteadas, foram urbanizadas e ocupadas por essas pessoas que vinham tanto dos interiores do nosso estado quanto de outros estados, tanto em relação ao estado de Goiás quanto de outros estados de outras regiões do país. Então, essas antigas zonas rurais se tornaram zonas de expansão urbana, ou aquilo que nós chamamos de subúrbio, ou, se você preferir, de periferia. E quanto mais as décadas passaram, mais os subúrbios ou as periferias das grandes cidades foi crescendo. E enquanto as periferias ou subúrbios das cidades crescem, ou seja, estão dentro da zona de expansão urbana, ou são o principal fator da expansão da zona urbana, enquanto a zona urbana cresce, a zona rural diminui. No caso específico de Goiânia, de onde eu vos falo, ainda tem-se algo próximo de 40% de zona rural, mas a zona urbana continua a crescer. E enquanto a zona urbana cresce, ou seja, as áreas suburbanas ou periféricas crescem, a zona rural vai diminuindo. Enquanto os exúrbios, eles têm, pelo dinheiro das pessoas que estão lá, pelo condomínio que elas pagam, pelo serviço que a administração do condomínio oferece, eles têm segurança interna e o sossego que eles buscam. Infelizmente, as áreas suburbanas das grandes cidades carecem de questões básicas, muitas vezes, como o devido fornecimento de energia elétrica, devido fornecimento de água tratada e recolhimento de esgoto, oferta de vagas nas escolas de educação básica, tanto fundamental quanto média, questão de segurança pública, ou seja, nas áreas suburbanas, os moradores, inclusive eu que vos falo, somos mais expostos a situações de violência urbana, não somente, mas pelo menos de mais visibilidade, são as áreas suburbanas, onde ocorre com mais frequência situações de violência, desculpe, e também falta de espaços, inclusive, para lazer. Muita gente não entende porque bandos e bandos de garotos nas zonas periféricas ficam andando, muitas vezes, entre aspas, à toa. Não é exatamente que eles estejam à toa, porque muitas vezes não tem opção de lazer, não tem espaços apropriados onde socializar, onde se divertir, onde conviver com as pessoas de quem gosta, com as pessoas com quem querem ter certa proximidade. Em alguns locais não muito movimentados, as crianças ainda jogam futebol na rua. Eu pessoalmente joguei muito futebol da rua, machuquei meus pés, quebrei minhas unhas todas, mas foi uma infância feliz. Infância feliz que, infelizmente, meu filho não tem condições de ter, porque enquanto minha mãe, por falta de opção, me deixava na rua, entre aspas, eu não tenho coragem de permitir que meu filho brinque na rua, porque em relação ao meu tempo, né, uma questão saudosista, inclusive discutível, não havia tantos problemas, trânsito tão movimentado, tantas questões de insegurança, tanta violência como existe hoje. Na verdade havia, mas eu e muitos outros tivemos a sorte de não sermos pegos por esses problemas. Mas eu, como pai, não tenho coragem de deixar meu filho brincar na rua sozinho. E nem, inclusive, deixarei até chegar a uma idade mais apropriada, onde ele consiga se defender sozinho. Então, os habitantes das áreas periféricas ou dos subúrbios são aquelas que carecem de certos serviços, população trabalhadora, e muitas vezes até a população mais empobrecida, e a população dos exúrbios ou dos condomínios horizontais são aquelas de maior poder aquisitivo, que algumas décadas atrás moravam nas zonas centrais das cidades, mas que buscando sossego
se refugiaram nas zonas rurais onde eles moram em verdadeiras fortificações, mas que nas últimas décadas e nas décadas posteriores, se esses exúrbios não foram cercados pelo crescimento do próprio subúrbio que acaba envolvendo esses exúrbios, eles serão sim envolvidos ou cercados pelas áreas suburbanas das cidades que continuam crescendo a ritmo acelerado. Pois bem, no próximo vídeo veremos sobre os outros pontos de maneira mais prática, mais resumida, porque nos vídeos posteriores iremos comentar sobre os 3 tópicos seguintes de maneira mais aprofundada. Até mais.